A seca no Rio Paraná é uma das principais responsáveis pelo aumento no preço da energia elétrica que os brasileiros estão sentindo no bolso. Na quarta reportagem da série especial dessa semana, você vai ver por quê. A energia que acende a lâmpada da sua casa tem grandes chances de ter sido gerada no Rio Paraná. 4 usinas hidrelétricas estão instaladas aqui. Entre elas, Itaipu, a maior do Brasil, e Ilha Solteira, a maior do Sudeste. As duas operam perto do limite. Pequenos apagões são o seguinte: você pode ter um consumo muito elevado numa determinada época do ano, num determinado local específico, num determinado tempo. E aí, o sistema gerador não vai ter possibilidade de atender você naquele momento. Então, para ele não sobrecarregar, não sobreaquecer, ele quebra, ele para. Entendeu? Por quê? Porque é melhor você ter um apagão do que você ter o quê? Um blackout com todo o sistema parado por conta de um sobreaquecimento. E esse risco existe a curto prazo? Esse risco pode existir se continuarmos com uma diminuição dos volumes, certo? E um possível aumento do consumo. Tá? Por isso, o governo federal fez esses programas para diminuição do consumo. Mas os consumos têm que realmente diminuir e haver o quê? A caixa d'água, a poupança, que é o reservatório. Esta é a prainha do reservatório de Ilha Solteira. Antes da seca deste ano, a margem vinha exatamente até aqui. Olha só como ela recuou. E quanto menos água ali no reservatório, maior o risco para o funcionamento da hidrelétrica. Os reservatórios precisam estar com os níveis de água sempre acima da posição das turbinas que geram a energia. Com pouca chuva, os reservatórios baixam. Para evitar atingir o limite, menos água é liberada para o leito. Com o rio mais seco, todas as outras atividades que se desenvolvem abaixo da barragem podem ficar comprometidas, como o abastecimento das cidades, a pesca, o turismo e a irrigação da lavoura. Neste ano, a média nacional de reajustes de energia elétrica foi de 7%. E no mês passado, o governo criou a bandeira tarifária de escassez hídrica, o que vai encarecer a conta de luz ainda mais. Em setembro de 2020, 72% da energia distribuída no Brasil saíram de usinas hidrelétricas. Com a crise hídrica, essa participação diminuiu para 51% e aumentou a parcela da energia comprada das termoelétricas. Você tem uma energia hidráulica que se transforma em energia elétrica, tá certo? Então ela é barata. Por quê? Porque o recurso hídrico está lá na natureza. Já a termoelétrica, não. A termoelétrica, você precisa de gás combustível ou óleo combustível para gerar energia elétrica. Ou seja, o custo é muito maior de você gerar energia elétrica a partir da termoelétrica. Menos água para a geração de energia e para a navegação. A imagem da hidrovia Paraná-Tietê, a mais importante do país, movimentada apenas pelo vento, é algo incomum. Em situações normais, passam por aqui mais de 2 milhões de toneladas de cargas por ano. A hidrovia Paraná-Tietê liga o porto de São Simão, em Goiás, ao porto intermodal de Pederneiras, no interior de São Paulo. É responsável por boa parte do escoamento da produção agrícola do país. A carga que chega aqui é transferida para os trens que fazem o transporte dos produtos para o Porto de Santos, o maior da América Latina. As últimas barcaças de grão navegaram no dia 27 de agosto. Desde então, elas permanecem atracadas às margens do Tietê. Para não correr o risco de encalhar, as barcaças só podem viajar com no máximo 30% da capacidade de carga, o que financeiramente não compensa para as empresas.
O prejuízo estimado é de 3 bilhões e 500 milhões de reais até dezembro. Pedro não faz ideia de quanto é tanto dinheiro, mas sente no bolso os efeitos da estiagem. Com a paralisação das barcaças, ele perdeu o emprego. É uma situação complicada que a gente que é pai de família só pede para Deus para chover, né? Mas não foi o nosso caso e não choveu. As empresas que operam no Porto de Pederneiras já demitiram 80% dos funcionários. São cerca de 500 empregos diretos a menos, segundo a prefeitura. De operador de grandes máquinas no Porto, Pedro passou a fazer bicos numa serraria da cidade. A gente costuma ganhar um salário, que eu ganhava lá 2.800 na carteira. Só que a gente fazia muita hora extra, então a base das contas que a gente faz, pai de família, é tudo envolvido no salário que você ganha. Mas quando a gente fazia bastante hora, eu tirava 4.000, 5.000 por mês. Entendi. E agora? E agora, se eu trabalhar todo dia, dá 1.400. Num mês? No bico. Isso se trabalhar todo dia? Se trabalhar todo dia. Aqui a gente tem uma noção bem real das condições do rio. Olha só, a barcaça está com o fundo encostado no chão. Essas embarcações paradas significam prejuízo não só para quem depende diretamente delas, mas também para o meio ambiente e para a população em geral. É que o transporte que seria realizado pela hidrovia passa para os caminhões, um meio mais caro e mais poluente. O transporte rodoviário produz 80% mais dióxido de carbono do que as viagens pelo rio. O custo do transporte por caminhões chega a ser 30% mais alto do que pela hidrovia, o que impacta no preço final dos produtos, assim como o aumento da energia elétrica. Diferenças pagas por quem está no final dessa cadeia, nós, os consumidores. E a seca do Rio Paraná também é o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.